Café, forró e notícia. 7h44. Bom dia. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que teve um regime que caiu lá na Síria após 24 anos. Inclusive, o professor vai fazer uma análise, né, sobre essa queda do regime de Bashar al-Assad, tá certo? Para a geopolítica mundial. Fica com a gente. E João Campos e Raquel Lira sobem o Morro da Conceição e testam sua popularidade. Eita, rapaz! Sabe quem vai falar sobre tudo isso? Ah, o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, segunda-feira é hora de fazermos um giro da política. E começamos pelo noticiário internacional. É que ontem um regime de mais de 50 anos caiu. E esse regime é o regime da Síria. Olha só, o ditador Bashar al-Assad, ele saiu do poder, ele saiu da capital Damasco, fugiu basicamente para Moscou. E isso iniciou aí a vitória dos rebeldes, né, da oposição síria. Agora tem um detalhe que a gente precisa explicar. Primeiro que o Bashar al-Assad estava há 24 anos no poder, desde a morte do pai dele. O pai dele entrou em 1971, era o Hafez al-Assad, e ficou até o ano 2000 quando morreu, e depois o Bashar entrou no poder. Então, pai e filho têm juntos 53 anos de governo ditatorial sobre a Síria. Outro ponto é que, com isso, eles criaram muitos inimigos. E em 2011, houve na Síria uma guerra civil justamente por causa de um movimento chamado Primavera Árabe, que já tinha atingido outros países da região. Por exemplo, Tunísia, Egito e vários outros ali. Só que na Síria, esse movimento acabou gerando uma guerra civil. Então, desde 2011, a Síria vinha nessa guerra. Porém, tem uma questão. O Bashar al-Assad era apoiado por dois países fortes na região. A própria Rússia, mas também o Irã. Já os rebeldes eram variados, tinham rebeldes de todo jeito, alguns apoiados pelos americanos, outros pelos europeus, mas principalmente por Israel também e pelos turcos. Os turcos eram os principais apoiadores de vários grupos rebeldes e por isso mesmo, na Turquia, houve muita comemoração com a queda do Bashar al-Assad. Mas não só eles. Também Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou que era um dia muito feliz no Oriente Médio, justamente pela queda do Bashar al-Assad. Na Europa repercutiu muito. Vários países mandaram nota, né, conclamando, né, ao povo sírio a volta à democracia. E Biden, presidente dos Estados Unidos, também disse, aliás, o Biden foi mais longe, disse que o Bashar al-Assad deveria ser condenado, responsabilizado por crimes de guerra. Agora, apesar de que o maior vencedor nesse caso é mais a Turquia do que todos os outros países, justamente porque a Turquia tinha bases, operava junto a vários grupos rebeldes, entre os rebeldes também haviam lá muitos grupos religiosos, grupos que são mais chamados fundamentalistas. E por isso mesmo, essa é uma grande vitória da Turquia, mas não necessariamente dos Estados Unidos, de Israel ou dos europeus. Para explicar isso, tem um detalhe. Os maiores perdedores são os russos e os iranianos, sem dúvida. E Bashar al-Assad só perdeu justamente porque a Rússia está trabalhando na própria guerra com a Ucrânia. Então, ela tirou homens, material bélico, não podia dar o apoio que vinha dando antes por causa que ela está envolvida na própria guerra. E também o Irã. O Irã, que era um grande aliado do ditador, o Irã também está numa guerra também por procuração. O Irã apoia o Hezbollah, que está sob ataque israelense no Líbano. Então, com isso, enfraqueceram-se muitas posições do exército do ditador e acabou que os rebeldes aproveitaram essa fraqueza para impor sua força. Só que, apesar de todas essas festividades na Síria e no resto do mundo, há um ponto importante aqui. Primeiro que
há muitos imigrantes sírios no mundo. São 6 milhões praticamente de pessoas que tiveram que ser deslocadas por causa da guerra. E essas pessoas foram muito para a Europa e para a Turquia, inclusive criando crises políticas na Europa e também na Turquia. Segunda coisa é que a gente não sabe se essas pessoas vão voltar, porque quem ganhou, quem entrou na capital e vai aparentemente governar é um grupo chamado HTS. E esse grupo, ele é um grupo fundamentalista. O seu fundador é o Abu Mohammed al-Jolani. E o al-Jolani, ele era filiado à Al-Qaeda. E o grupo HTS era filiado à Al-Qaeda, que é inimiga dos americanos, dos europeus, aquele grupo formado por Bin Laden, e aí as pessoas vão lembrar do 11 de setembro. Ou seja, é um mosaico muito difícil. Quem venceu a guerra é um grupo terrorista. A ONU e os americanos consideram o HTS terrorista. Mas agora vamos precisar negociar se ele realmente chegar ao poder. Inclusive, o primeiro-ministro sírio disse que vai fazer uma transição democrática a pedido do Bashar al-Assad. E, para terminar, o Bashar al-Assad foi para onde? Para a Rússia. Ele correu para Moscou e foi recebido em Moscou com asilo diplomático. Aliás, asilo humanitário. Foi assim que os russos concederam a entrada do Bashar al-Assad em território de Moscou. E tem mais, os russos estão pedindo uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. Para quem não sabe, o Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão da entidade, que reúne 15 países e desses 15, 5 têm poder de veto. A própria Rússia, a China, a França, a Inglaterra e os americanos. Os russos querem discutir a questão da Síria porque realmente há uma grande dúvida agora. O que vai ocorrer com os sírios? Vão conseguir instalar uma democracia? O HTS é um grupo fundamentalista e que quer impor a lei islâmica, chamada Sharia. Se assim fizerem, vai lembrar muito o Talibã no Afeganistão. E agora? Bem, aí, a conferir. E para terminar esse comentário, a gente vem direto para a província. Ontem foi um dia importante em Pernambuco, e principalmente em Recife, dia de Nossa Senhora da Conceição. Os políticos sobem tradicionalmente o Morro da Conceição junto com os populares. E ontem vimos uma certa disputa nessa subida. De um lado, Raquel Lira, do outro, João Campos. Detalhe, durante esse movimento da subida, houve um grande teste de popularidade de ambos e também muitas faixas espalhadas, algumas agradecendo a Raquel Lira pela cobertura do santuário, justamente porque ele caiu um pouco tempo atrás e foi reformado pelo governo do estado. Mas também faixas pedindo agradecimento ao João Campos porque ele tinha feito obras no entorno da comunidade. Ou seja, parece que 2026 está começando e começou ainda em 2024. Bem, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre